Você acredita mesmo que depois dos 40, a sua vida já está definida? Que as escolhas que fez no passado selaram o seu futuro? Deixe-me dizer algo que pode parecer absurdo. Uma única palavra pode reescrever completamente o seu destino. Agora, neste instante. E não importa se você está endividado, cansado, frustrado, porque o que vou revelar vai contra tudo que você acreditou até hoje sobre sorte, esforço e destino. A palavra mágica é atitude. Tudo o que eu conquistei e tudo o que você já experimentou na vida, de bom ou de ruim, é apenas o reflexo da forma como escolhemos nos posicionar diante do mundo. Atitude não é só pensamento, não é apenas emoção e não é somente ação. É a combinação invisível desses três elementos que molda cada resultado da nossa existência. Quando compreendi isso, percebi que eu não era vítima das circunstâncias. Eu era o autor. Você já parou para pensar quantas vezes deixou de tentar algo porque, no fundo, já tinha se convencido de que não iria dar certo? Essa convicção não era a realidade em si, mas a sua atitude diante dela. Quando a ciência diz que nossa mente reproduz mais de 80% dos mesmos pensamentos todos os dias, isso mostra como criamos uma prisão invisível de repetições. A mesma atitude de ontem projeta o mesmo resultado amanhã. É por isso que tantas pessoas dizem: minha vida nunca muda. A vida delas não muda porque a atitude delas nunca muda. Elas esperam que o mundo ofereça provas primeiro para depois acreditar. Mas a lei é clara. O mundo só devolve o reflexo do que você já está enviando através da sua vibração. E essa vibração é controlada pela sua atitude. Atitude é a energia que você transmite antes mesmo de abrir a boca. É aquilo que os outros sentem quando você entra em uma sala. É por isso que pessoas com uma boa atitude atraem oportunidades sem esforço aparente, enquanto outras, mesmo trabalhando duro, continuam batendo contra a parede da escassez. Você já notou como algumas pessoas parecem ter sorte em tudo que fazem? Essa sorte não é acaso. É a consequência direta de uma atitude que abre portas, conecta, gera confiança e movimenta o fluxo da abundância. Quando me dei conta disso, percebi que mudar a vida não era uma questão de conquistar algo fora de mim, mas de realinhar aquilo que eu já carregava dentro. Eu não precisava esperar pela promoção, pelo investimento ou pela aprovação de ninguém. Eu só precisava mudar a forma como me apresentava para o mundo e principalmente para mim mesmo. Porque a maneira como você se enxerga é a forma como você ensina os outros a enxergarem você. Se dentro de você existe a crença de que não é capaz, o mundo vai confirmar essa crença. Mas se dentro de você existe a convicção de que merece, de que é possível e de que está pronto, o mundo inevitavelmente responde a isso. William James, de Harvard, disse que o maior descobrimento da sua geração foi perceber que o ser humano pode mudar sua vida ao mudar a sua atitude mental. Isso não é filosofia vazia, é a base de toda mudança duradoura. Pense nisso. Quantas vezes você já acreditou em algo com tanta intensidade que parecia impossível não acontecer? E quantas vezes já carregou dúvidas e medos que se confirmaram como se fossem uma profecia inevitável? O que aconteceu ali não foi sorte nem azar. Foi atitude. Quando você entende que atitude é causa e não efeito, o jogo muda. Você para de esperar que o mundo melhore para então melhorar sua postura. Você decide melhorar sua postura agora, sabendo que o mundo não tem escolha a não ser refletir esse movimento de volta para você. É como um espelho. Não adianta reclamar do reflexo, é preciso mudar a expressão que você está oferecendo. A palavra mágica pode soar simples demais, mas é justamente a simplicidade que a torna poderosa. A pergunta é: qual atitude você está escolhendo neste exato momento? Porque, queira ou não,
É ela que vai escrever o próximo capítulo da sua vida. Muitos acreditam que, aos 40, a vida já está carimbada, que as oportunidades passaram, que as portas se fecharam e que energia e chances pertencem aos jovens. Eu digo que isso é uma ilusão construída por uma atitude derrotista. Pesquisas sólidas mostram que os empreendedores que criam empresas de alto crescimento não são necessariamente os mais jovens. A média de idade dos fundadores nos negócios de maior crescimento caiu ao redor dos 42 anos. E para os 0,1% de empresas que explodem em crescimento, a média é cerca de 45 anos. Isso significa que a experiência, a rede, a clareza e a atitude acumuladas na meia-idade frequentemente aumentam e não diminuem a probabilidade de sucesso. Se você se pega dizendo, já passou minha hora, pergunte, o que pesa mais? A sua idade em anos ou a atitude que você carrega sobre essa idade? Ray Kroc encontrou a oportunidade que mudou sua vida quando tinha mais de 50. Vera Wang mudou a carreira e se tornou referência depois dos 40. Essas histórias não são exceções místicas, são provas de que o tempo favorece quem sabe usar a experiência como alavanca e que o bloqueio real é interno, não externo. Os medos que eu mais vi e que eu próprio já carreguei são previsíveis. E se eu falhar agora e perder tudo? E a família, o emprego, as contas? Quem vai me levar a sério com essa idade? E se minha saúde não permitir? Essas perguntas são legítimas, mas são trampolins para a inércia quando transformadas em desculpas. A diferença entre a pessoa que se reinventa e a que se acomoda está em uma mudança prática e deliberada da atitude. Mudar a imagem que você carrega sobre si mesmo e depois agir em consonância com essa nova imagem. Existe uma técnica simples que uso há décadas para reprogramar a atitude, construir uma imagem mental clara e carregá-la de emoção até que o corpo e o comportamento a acompanhem. Visualizo um desenho simples da minha própria mente e corpo, como uma figura guia a qual eu direciono uma energia concentrada. Imagine um funil de energia entrando pela coroa da cabeça e formando, na tela da mente, o quadro exato do que você quer ser. O comportamento, a rotina, a voz, o nível de confiança. Depois eu deixo essa imagem escorrer para o meu subconsciente, onde a emoção fixa a ideia. E então, permito que o corpo comece a agir alinhado com ela. Esse processo, imagem consciente, emoção, vibração corporal, ação, é a base para mudar hábitos enraizados e, portanto, mudar resultados. Na prática, para alguém de 40 plus que quer virar a página, faço isto com passos concretos que qualquer pessoa pode aplicar agora mesmo. Por 10 minutos, todas as manhãs, construa e sinta a cena desejada, onde você já tem o cargo, a renda, a rotina. Escreva 3 ações possíveis para aquele dia que reforcem essa imagem. Um e-mail, uma ligação, uma proposta. Vista-se e comporte-se durante essas ações como se já fosse essa pessoa. E trate as pessoas com a atitude do sucesso. Elogie honestamente. Ofereça valor. Escute com atenção. Substitua a medição contínua do saldo bancário pela medição de esforço. Quantas conversas de qualidade, quantas propostas, quantas ideias testadas. Esses micro-hábitos fazem a atitude mudar antes mesmo da conta bancária responder. Antes de você desacreditar da força da visualização, saiba que há pesquisa mostrando que visões ricas em imagens elevam motivação e comprometimento com metas. A ciência da imagem mental não é promessa de mágica, é uma ferramenta que aumenta o foco, a emoção e a persistência, ingredientes que transformam intenção em resultado. Ao mesmo tempo, cuidado com estatísticas fáceis sobre quantas mil pensamentos repetidos temos por dia. Muitos números circulam sem base sólida. A verdade é que a mente tende a se prender a padrões, e é aí
que a prática deliberada de imagens e ações quebra o ciclo. Se você quer um exemplo público de alguém que usou a visualização como ferramenta concreta, lembre-se da história do ator que escreveu para si mesmo um cheque datado para o futuro e manteve a visão com ações que o levaram até o papel principal que lhe pagou exatamente aquilo. Não é prova científica por si só, mas ilustra o poder de alinhar imagem e ação. Eu sei do que falo, porque não foi teoria para mim. Quando decidi abrir meu próprio negócio de serviços, eu não tinha diploma nem experiência empresarial oficial. O que eu tinha era uma atitude nova, uma imagem clara do que seria meu dia, do valor que eu entregaria, e a decisão de agir mesmo quando nada parecia promissor. Em poucos meses, aquela atitude atraiu clientes, gerou referências e, para minha própria surpresa e alegria, transformou uma pequena operação em um rendimento que eu jamais esperava tão rápido. A sensação foi de alívio e de uma gratidão profunda, mas sobretudo de surpresa com a diferença que uma mudança de atitude faz no mundo material. Se você aceitar o desafio de tratar a idade como vantagem, proponho isto: 7 dias para começar a deslocar sua atitude. Dia 1 a 3. Construa a imagem e envolva-a emocionalmente. 10 minutos manhã e noite. Dia 4 a 6. Execute 3 microações diárias alinhadas com essa imagem. Contatos, propostas, pequenos testes. Dia 7. Faça um balanço do que mudou na sua vibração e qual ação trouxe maior retorno. Não prometo milagres instantâneos. Prometo que, se você seguir esse roteiro, sua percepção e suas portas começarão a se mover. Pergunte-se agora: você vai deixar a sua idade ditar o que merece ou vai escolher uma atitude que transforme a sua próxima década? Houve um tempo em que eu acreditava que minha vida estava limitada a um destino de frustrações. Eu trabalhava no Corpo de Bombeiros de Toronto e, embora fosse um emprego respeitável, eu não sentia que aquilo me levava a algum lugar. O salário era baixo, eu acumulava dívidas e não via nenhuma perspectiva de crescimento. Um dia, enquanto usava uma serra de fita, sofri um acidente que me deixou com uma lesão no polegar. Foi algo aparentemente pequeno, mas dentro de mim aquilo soou como um veredito. Eu pensei: é isso, minha vida acabou aqui, nada mais vai mudar para mim. Aquela dor física parecia confirmar a dor silenciosa que eu carregava na alma, a convicção de que eu não tinha futuro. Foi nesse estado de desesperança que conheci um homem que mudou tudo ao compartilhar comigo um livro, Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Eu ainda lembro da sensação de abrir aquelas páginas pela primeira vez. Algo despertou em mim, como se cada frase me cutucasse dizendo: você não precisa aceitar o que está vivendo, existe outra forma de pensar. Até então, eu nunca tinha ouvido alguém afirmar com tanta clareza que o pensamento molda a realidade. Eu achava que minha vida era definida pelo que eu tinha, pelo que me faltava, pelas limitações que herdara. De repente, eu estava diante da ideia de que tudo poderia começar dentro de mim, na forma como eu escolhia pensar. Não foi uma mudança mágica de um dia para o outro. No início, cada palavra soava bonita, mas parecia distante demais. Eu voltava para a realidade de dívidas, de contas atrasadas, de frustrações. Mas mesmo assim, continuei lendo, relendo, anotando. Eu decidi que iria me agarrar àquele conceito, mesmo sem saber como aplicá-lo. E pouco a pouco, comecei a mudar minha atitude. Em vez de repetir para mim mesmo que estava preso, comecei a visualizar possibilidades. Em vez de olhar para minhas dívidas como sentença, passei a vê-las como temporárias. E o mais importante, eu agi diferente. Foi assim que nasceu minha primeira empresa de serviços de limpeza. Eu não tinha experiência, não tinha estudo formal em administração, não tinha sequer confiança no início, mas eu tinha algo que até então me faltava: uma atitude renovada.
A cada cliente que aceitava meu serviço, eu me lembrava do que havia lido. O sucesso começa na mente. E isso me impulsionava a continuar. No final do primeiro ano, contra todas as estatísticas, eu havia faturado mais de US$100 mil. Eu não sabia quase nada sobre negócios, mas havia mudado o que realmente importava, minha forma de pensar e de agir. Essa experiência me ensinou que a diferença entre alguém que permanece preso e alguém que rompe as correntes não é a falta de dinheiro, não é a falta de estudo, não é o acidente ou o problema que atravessa. É a decisão de mudar a atitude, mesmo quando tudo parece estar contra você. Quando me machuquei, eu tinha duas opções: usar aquilo como desculpa para desistir ou usar aquilo como ponto de virada. Escolhi a segunda, e a vida respondeu a essa escolha com oportunidades que antes eu nem via. A verdade é que todo mundo já viveu momentos em que um acidente, uma perda ou uma decepção pareceu colocar um ponto final na história. Mas não são os acontecimentos que encerram os capítulos. É a atitude que você assume depois deles que determina se aquele é o fim ou apenas o começo de uma transformação. Aquele corte no meu dedo poderia ter sido o símbolo do meu fracasso, mas se tornou a marca do meu recomeço. E cada vez que olho para ele até hoje, lembro-me de que as feridas podem ser lembretes da nossa força, não da nossa fraqueza. A lição que carrego dessa fase da minha vida é clara. Quando você muda sua atitude, o mundo muda com você. Eu saí da escuridão para um caminho de luz, não porque encontrei a oportunidade perfeita, mas porque decidi enxergar a vida de forma diferente. E a partir desse instante, as oportunidades começaram a aparecer. Você já notou como as suas preocupações com dinheiro passam a comandar todo o resto? Eu vi isso milhões de vezes. A pessoa olha para a conta bancária, sente aquele aperto no peito e, imediatamente, todo o pensamento, toda a atenção, todo o comportamento passam a orbitar em torno daquela falta. É como se a mente montasse um cerco e dissesse: alerta, perigo financeiro. E então, tudo o que poderia ser usado para planejar, criar ou investir é redirecionado para apagar incêndios. Eu sempre digo, não deixe os resultados presentes controlarem o seu pensar, porque quando você permite isso, cria um ciclo que se autoalimenta. Esse ciclo tem um mecanismo bem definido. A escassez captura a atenção e consome a chamada largura de banda mental. Quando você está atolado em preocupações financeiras, sua capacidade para resolver problemas complexos, para ver oportunidades e para tomar decisões com calma é reduzida, não por preguiça, mas por falta de recursos mentais disponíveis. Estudos experimentais mostraram que preocupar-se com dinheiro reduz o desempenho cognitivo exatamente como uma noite mal dormida ou uma distração intensa. Em outras palavras, a pobreza ou a sensação de escassez impõe um imposto sobre a sua habilidade de pensar com clareza. Essa não é ideia mística, é evidência científica, e o prejuízo não é apenas intelectual, é prático. Quando você permite que o saldo do banco dite seu estado emocional, você passa a priorizar o alívio imediato em detrimento do ganho sustentado. Aceita trabalhos menores, recusa investimentos de longo prazo, não negocia contratos, perde prazos, evita conversas desconfortáveis que poderiam gerar parcerias. A economia comportamental também nos mostra que dinheiro compra a avaliação da vida. A satisfação com a própria vida sobe com a renda, mas não compra automaticamente felicidade emocional além de certo ponto. Existe um limiar em que crescer mais financeiramente traz menos retorno emocional do que esperamos. Isso significa que focar apenas no número da conta, sem trabalhar a atitude e a estratégia, muitas vezes nos deixa sem resultados e sem paz. Agora a parte prática. Como se quebra esse ciclo?
Primeiro, é preciso reconhecer que a mente responde a imagens e emoções muito antes de responder a um plano racional. A visualização bem feita mobiliza regiões do cérebro ligadas à percepção e ao movimento. Ou seja, quando você imagina com detalhes o que quer, o cérebro responde como se já estivesse praticando aquilo. Por isso, não basta pensar positivo de qualquer jeito. É preciso construir imagens vívidas, carregadas de emoção, e depois transformar essas imagens em intenções concretas que o corpo possa executar. A neurociência da imagem mental mostra que esse processo ativa redes cerebrais reais, não é fantasia sem efeito. Segundo, transforme visualização em ação planejada. Não faça apenas o quadro mental. Adicione um se então ao final. Use o Mental Contrasting com implementação de intenções, o WOP-MCEI. Imagine o desejo claramente, identifique o maior obstáculo interno que você antecipa e escreva uma ação específica do tipo: se acontecer X, então farei Y. Estudos mostram que essa combinação, visualizar o objetivo e preparar planos concretos para os obstáculos, aumenta muito a probabilidade de executar as ações necessárias. Esse é o antídoto para o túnel da escassez. Você mantém a imagem e, ao mesmo tempo, cria rotas automáticas para agir quando a mente entrar em pânico. Terceiro, crie folga no sistema. A pesquisa sobre escassez enfatiza um conceito que eu sempre repeti nas minhas aulas: slack, uma margem de segurança. Quem vive sem folga gasta toda a energia gerenciando crises. Quem cria pequenos espaços de segurança, um fundo de emergência modesto, automatização de poupança, redução de gastos impulsivos, recupera a largura de banda mental para planejar e aproveitar oportunidades. Não é glamour, é engenharia emocional. Menos pânico, mais espaço para decisões estratégicas. Quarto, olhe para exemplos reais para entender a dinâmica. Há histórias poderosas de quem usou imagem, plays ação para mudar o destino. Por exemplo, um ator que escreveu um cheque para si mesmo datado no futuro e trabalhou com a convicção dessa imagem até o papel chegar. A história tornou-se emblemática porque mostra como intenção clara, somada a esforço persistente, transforma resultados. Por outro lado, há casos famosos de quem teve fortuna e a perdeu por falta de disciplina financeira e hábitos consistentes. Pessoas que, apesar do talento e das oportunidades, não cuidaram da própria atitude diante do dinheiro e acabaram ruindo financeiramente. Essas narrativas servem como lembretes. Sucesso externo sem rotina interna e hábitos não se sustenta. Prática imediata e concreta que você pode aplicar agora. Pare por 10 minutos e faça isto. Primeiro, escreva claramente a cena que você deseja, não em termos vagos, mas com detalhes sensoriais, onde você está, o que vê, quem está presente, qual o som, qual a sensação no corpo. Segundo, identifique o maior obstáculo interno, medo, dúvida, falta de conhecimento, e escreva a frase: se obstáculo, então ação específica. Isso converte visão em gatilho de ação. Terceiro, automatize 1% a 5% do seu dinheiro para uma conta separada imediatamente. A automação cria slack e tira a tentação do momento. Quarto, por 7 dias, registre 2 coisas por dia. Um comportamento alinhado, liguei, enviei proposta, estudei 20 minutos, e uma sensação diferente que você percebeu. Esse pequeno roteiro alinha mente, emoção e corpo. É uma aplicação direta das pesquisas e das práticas que interrompem a armadilha da escassez. Se você permitir que a escassez dite seu ritmo, nada muda. Se você construir imagens com emoção, reduzir o ruído imediato através da folga financeira e transformar a visão em planos se então,
você recupera sua largura de banda mental e começa a operar num patamar em que oportunidades passam a ser vistas e aproveitadas. E com isso, os resultados começam a responder à nova atitude que você decidiu incorporar. A ciência já comprovou que a forma como pensamos e sentimos altera não apenas nossos resultados financeiros e relacionamentos, mas também a nossa saúde, nossa longevidade e até mesmo a forma como nosso corpo responde às situações diárias. Pesquisas da Mayo Clinic mostraram que pessoas com uma atitude otimista vivem, em média, 10 anos a mais do que aquelas que cultivam uma visão pessimista. Isso não é coincidência. Quando mantemos uma postura mental positiva, o corpo responde, liberando substâncias que fortalecem o sistema imunológico, reduzem o estresse e ampliam nossa capacidade de lidar com os desafios. Por outro lado, quando a atitude é negativa, criamos um ambiente interno propício para doenças, fadiga e até depressão. Pense no seguinte: quantas vezes você já se pegou acordando com pensamentos de desânimo, repetindo mentalmente que o dia seria difícil, que as contas não fechariam, que nada daria certo? Nesse estado, é como se cada célula do corpo recebesse a ordem de se preparar para sobreviver e não para prosperar. O corpo entra em alerta, os músculos se contraem, a energia vital é drenada. E o curioso é que, nesse mesmo dia, a chance de você realmente viver situações negativas aumenta, porque sua percepção seletiva busca confirmar a imagem que você já aceitou dentro da mente. Agora, imagine o contrário. Ao abrir os olhos, você decide conscientemente escolher uma nova atitude. Em vez de repetir as frases automáticas de fracasso, você começa a visualizar o dia correndo bem, sente gratidão pelo que já tem e se coloca em uma vibração de entusiasmo. O cérebro libera dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao prazer e à motivação. Isso gera mais disposição, mais clareza mental, mais abertura para oportunidades. Pequenas mudanças de postura começam a se acumular até se tornarem grandes transformações. Não é apenas uma questão de pensamento positivo superficial. É ciência, é fisiologia. Um estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences mostrou que pessoas que cultivam emoções positivas possuem telômeros, estruturas que protegem o DNA, mais longos, o que significa um envelhecimento mais lento e uma vida mais saudável. A atitude, literalmente, escreve a forma como seu corpo envelhece. Eu mesmo vivi isso de forma prática. Quando estava atolado em dívidas e preso em empregos que não me levavam a lugar nenhum, minha saúde refletia meu estado interior. Eu vivia cansado, sem energia, com dores constantes. E nada parecia melhorar, por mais que eu me esforçasse. Foi somente quando decidi mudar minha imagem mental e cultivar uma atitude diferente, mesmo que a realidade ao meu redor ainda fosse de escassez, que percebi meu corpo reagindo. A energia voltou, o entusiasmo cresceu, e eu conseguia trabalhar mais horas sem sentir aquele peso que parecia me arrastar antes. Era como se cada célula estivesse alinhada com uma nova vibração de prosperidade. E não pense que isso vale apenas para quem está em busca de dinheiro ou sucesso profissional. Uma pesquisa realizada pela Harvard School of Public Health revelou que pessoas com atitudes positivas não apenas têm mais chances de alcançar suas metas financeiras, mas também apresentam maior satisfação nos relacionamentos e maior sensação de bem-estar geral. Em outras palavras, mudar sua atitude é como apertar um botão que aciona simultaneamente saúde, riqueza e felicidade. Agora, reflita comigo. Quantas oportunidades você já perdeu simplesmente porque sua atitude não permitiu enxergar além do problema imediato? Quantas vezes você desistiu antes de tentar, porque acreditou que não tinha energia suficiente,
tempo suficiente ou talento suficiente. E se, no lugar disso, tivesse cultivado uma postura interna de confiança, de certeza, de expectativa positiva? Será que os resultados não teriam sido completamente diferentes? Essa é a mágica da atitude. Ela cria o terreno sobre o qual sua vida é construída. Não importa se você já passou dos 40, dos 50 ou dos 60. A ciência é clara em afirmar que o cérebro é plástico, capaz de se reprogramar em qualquer fase da vida. A cada pensamento que você escolhe, a cada emoção que você alimenta, você fortalece conexões neuronais que moldam sua realidade. E da mesma forma, cada vez que insiste em se agarrar a padrões negativos, reforça as prisões invisíveis que te mantêm no mesmo lugar. Você pode estar pensando, mas é tão difícil mudar depois de tantos anos, vivendo da mesma forma. E é verdade, não é fácil. Se fosse simples, todos já viveriam em abundância e plenitude. Mas é possível, e eu sou a prova disso. A chave está em compreender que a mudança começa naquilo que você repete todos os dias, nas pequenas escolhas de atitude que parecem insignificantes, mas que, acumuladas ao longo do tempo, reescrevem o destino de qualquer pessoa. Por isso, quando alguém diz que atitude é apenas uma questão de sorrir mais ou repetir frases de otimismo, está perdendo a profundidade dessa verdade. Atitude é ciência, é espiritualidade, é a ponte entre o invisível e o visível. É a linguagem silenciosa que o universo responde sem jamais falhar. E quando você aprende a utilizá-la a seu favor, não existe limite para o que pode conquistar. O que você precisa levar daqui é simples e poderoso. A atitude é a palavra mágica que reescreve o destino. Ela é o filtro que transforma pensamento em emoção, emoção em ação e ação em resultado. Nada muda de verdade até que a sua atitude mude primeiro. E quando isso acontece, tudo começa a se alinhar. Saúde, dinheiro, relacionamentos, propósito. Agora, enquanto você deixa essa verdade ecoar dentro de você, já está aparecendo na tela o próximo vídeo, onde você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu o espero no próximo vídeo.